E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e este é o Automotivamente, o podcast focado no mercado de reposição, no aftermarket automotivo e todos os elos que compõem essa grande comunidade. O nosso objetivo principal é compartilhar conhecimento, temas importantes que façam sentido, principalmente para você que é um pequeno ou médio varejo, que é o nosso principal cliente e é a grande maioria da nossa audiência. Nesse episódio, nós não teremos convidados, seremos aqui só eu e o meu grande parceiro e diretor, Jorge Humberto, que vai me ajudar nesse difícil desafio de fazer um episódio aqui, olho no olho, mano a mano, o que, como vocês sabem, eu não sou um cara especialista na área. Para mim é um desafio, mas nós vamos tentar fazer o melhor possível. Como diria um jogador de futebol, eu vou dar tudo de si. E esse episódio é um episódio que assim, a gente comemora, porque é o último desse ano, né? E ele é o episódio de número 73, portanto, nós já fizemos 72 episódios do Automotivamente, estamos finalizando aí o segundo ano, né, que nós fomos com o primeiro episódio ao ar, fizemos de maneira muito amadora, intuitiva, e os primeiros episódios foram maiores desafios que nós tivemos, porque tanto o Jorge quanto eu não estávamos acostumados a fazer, nós demos aqui a cara a tapa e acabamos nos surpreendendo com o volume de audiência que a gente conquistou e que nos impressiona, até porque é uma audiência que foi toda conquistada de maneira orgânica. Então, aqui tem os números para vocês terem uma ideia. Então, no geral, hoje, nós temos, desde o início, 669 mil visualizações totais. São mais de 47 mil horas de exibição. Eu até fiquei surpreso quando o Jorge atualizou esses números, porque até para mim é uma surpresa. E nós temos 1.900 inscritos. Esse número não me parece muito grande, mas o Jorge sempre me diz que, como é uma audiência bastante nichada, esse número faz sentido. Então, são ouvintes assim, costumeiros, né? Eles são assíduos e esses dados que nós temos são só no YouTube. Nós ainda temos, né, Spotify, entre todas as outras formas que circulam os nossos cortes, né, seja por Instagram, por WhatsApp, que muita gente manda, e esses números a gente não tem controle, a gente não sabe quanto que representa, né? Mas vocês podem ver que são números assim que realmente chamam a atenção, até porque nós não somos especializados, né? Nós não somos uma empresa de mídia, não somos uma editora, nem nada disso. Somos dois caras aqui que queremos colaborar com o mercado, com o nosso conhecimento e, mais do que tudo, compartilhar o conteúdo dos nossos entrevistados, que, como vocês sabem, né, são pessoas influentes, importantes, e que, os caras nos dão um apoio muito grande. Para mim, particularmente, tem sido uma forma de aprendizado muito especial. A cada episódio eu aprendo, eu me desenvolvo, e eu sou um cara bastante curioso. Isso tem sido muito prazeroso para mim, para o Jorge e para todos os que compõem aí a equipe do Automotivamente. Então, eu queria começar dizendo para vocês que nós somos, ou melhor, a GIB é uma empresa amiga do varejo. O que quer dizer isso? Amiga do Varejo é uma empresa que só vende para o varejo e para centros automotivos com KNAI de compra e venda de loja. Portanto, nós não vendemos para oficina mecânica. O Cinco Peças, quando fez essa pesquisa, ele não encontrou outro distribuidor que tivesse esse comportamento. Essa pesquisa foi feita no universo de varejos que são filiados ao Cinco Peças. E assim, é uma situação que nos dá muito orgulho, porque a GIB é uma empresa que começou em 1980, portanto são 44 anos, né, completados, e a gente nunca vendeu para a oficina mecânica, o que nos coloca numa posição de destaque. Esse selo, né, essa premiação que nós tivemos,
eu esperava que fôssemos ter mais alguns colegas distribuidores que tivessem essa prática, mas, seja como for, a GIB, por enquanto, tem sido única, mas eu gostaria muito que houvessem outros que pudessem participar dessa metodologia, assim como a gente faz, né? Um outro dado importante é que a gente é muito parceiro do Sebrae, e o Sebrae, quem nos acompanha há mais tempo sabe que lançou um treinamento que apelidado, né, batizado de Loja do Futuro. O que compreende isso? Você, varejo, que queira se aproximar do Sebrae, o Sebrae desenvolveu um treinamento para você, varejo de auto ou de motopeças, com foco no nosso nicho de negócio. Portanto, não é o mesmo treinamento que o Sebrae aplica, vamos dizer, numa farmácia pequena ou numa confecção, ou seja lá, qualquer outro tipo de comércio que seja, né? Esse Loja do Futuro quer dizer loja de autopeças ou de motopeças no futuro. É um treinamento que compreende aí cerca de 90 dias, onde parte do treinamento, a grande parte do treinamento é feito online e uma parte menor presencial, dependendo de onde esteja a sua loja, não é? E da unidade do Sebrae que esteja aí mais próximo aí ao seu estabelecimento. São 90 dias de treinamento e vários temas abordados, como administração de fluxo de caixa, apresentação da loja, ERPs, né? Te sugerem um ERP bom para que você possa fazer o controle da sua loja e como utilizá-lo. Enfim, várias ferramentas de uso muito importantes para o dia a dia de qualquer empresa, especialmente para uma empresa pequena ou média. E, em especial, eles têm uma parte do treinamento que te ensina a vender nos marketplaces. E eu acho isso, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu acho isso de primordial importância para a sua loja permanecer no modelo multicanais ou omnichannel, né? Que hoje é primordial para qualquer empresa que queira se destacar e que queira exercitar todas as formas e possibilidades de venda, né? Aí também a gente é parceiro do IKEA. O IKEA é Instituto da Qualidade Automotiva, para quem não sabe, e é uma empresa que está aqui. O IKEA é uma empresa que certifica desde indústria, distribuição, varejo, oficina mecânica, onde um profissional, um vistoriador do IKEA visitará o seu estabelecimento. Você tem que cumprir lá uma cartilha, né? De processos, de procedimentos, onde esse auditor te dá um tempo para você se enquadrar, e aí ele vem, faz um checklist, né? Uma checagem. Se você estiver dentro, ele já te aprova e te certifica, um certificado que é válido por 2 anos. E se você não estiver, ele te orienta o que fazer e como fazer para que você tenha possibilidade de se tornar uma empresa certificada. O que isso muda na sua vida? Por exemplo, vou dar o meu exemplo próprio aqui da GIB. A GIB é uma empresa certificada. A gente ostenta, né, no bom sentido, o quadro com o nosso certificado, com a nossa aprovação válida por 2 anos, eu repito, né? E é uma situação que você consegue, de maneira muito clara, se diferenciar, não é? Portanto, é uma empresa que passou por todos os processos de avaliação e foi aprovada. Isso te coloca numa posição de destaque, né? Então, existe o mesmo certificado para a indústria, para o varejo e para a reparação. O outro exemplo que eu dou é o do Fiola, que é nosso amigo, que é presidente do Sindirepa, que além de ser presidente do Sindirepa, ele tem as oficinas mecânicas dele, né? Que na verdade a especialidade dele é funilaria. E ele tem a certificação do IKEA. Portanto, quando você frequenta, você vai até uma oficina certificada IKEA, como exemplo do Fiola, você tem uma oficina organizada onde a sua esposa pode frequentar essa oficina, ela mesma pode levar o carro, tem uma sala com ar-condicionado, com água, com café, tem um banheiro feminino, um banheiro masculino no escritório, tem uma pessoa para te atender, você tem os cuidados mínimos necessários para que qualquer um se sinta bem chegando nessa oficina.
Quando termina o serviço, ele te entrega um certificado de conclusão e garantia do serviço, onde ele te dá uma garantia estendida caso, vamos dizer, uma pintura perca o verniz, rache ou alguma coisa do gênero, ou fique opaca, ou alguma coisa assim. Então, você tem o teu carro reparado e o seu carro sai como novo. Nem preciso dizer que essa é a oficina que eu uso para reparar meus carros e eu sou um cliente fiel, e toda vez que eu preciso de uma oficina, quando eu não estou próximo ao Fiola, eu me preocupo em levar meu carro numa oficina que tenha um mínimo de cuidado com esses detalhes que eu acabei de falar, né? Então, eu acho assim de primordial importância e, inclusive, existe um certificado que o IKEA lançou esse ano, que é um certificado que te torna um vendedor de autopeças. Então, você que é balconista, esse é para o profissional, tá? Não é para a empresa. Você que é um balconista, um estoquista de autopeças e queira se submeter a esse teste do IKEA, onde você, em sendo aprovado, você vai fazer essa prova online num ambiente seguro. Eles têm toda uma técnica para que você não cole, né? Para que você não fique buscando informações no Google ou algo do gênero. E então você tem que preencher, você tem que fazer essa prova, preencher lá os seus dados e fazer todos esses testes. E, em sendo aprovado, você recebe um certificado que está aqui. É um certificado onde você se torna um vendedor de autopeças. Nós temos aqui na GIB, esse é o caso do Valdemar, que é um colaborador nosso, que foi o primeiro a ser certificado pelo IKEA, e depois do Valdemar nós temos uma infinidade de outros profissionais aí que se submeteram ao teste e receberam o certificado. O que muda isso na tua vida, né? Estou falando aí para você que aí então é um colaborador, é um funcionário de uma loja. Muda o teu status, a tua percepção pessoal, isso mexe com a tua autoestima, não é? E isso consta no teu currículo. Quer dizer, amanhã, se você não for reconhecido aí na empresa que você está e quiser concorrer a uma outra vaga, pô, é mais uma certificação que você tem, é mais e uma certificação, além de ser mais uma, ela é reconhecida, porque, eventualmente, se você for trabalhar numa empresa organizada e que seja certificada pelo IKEA como empresa e como CNPJ, com certeza o seu currículo será visto de outra forma, né? Então, fora isso, também a gente reúne aqui uma série de dados, porque eu acho importante... pulei essa parte, Jorge, obrigado. O Salve o Varejo é um movimento que a gente lançou aí ao longo do início do ano, né? No princípio desse ano, agora de 2024, onde a gente trabalhava por uma organização conjunta, né? numa atmosfera de time, de comunidade, de tribo, né? Onde a gente orientava os varejos a como se posicionar em frente a essa quebra de cadeia que tanto incomoda o varejo, né? Então, o que eu quero dizer? É o distribuidor passando na frente da loja de autopeças, ou seja, aí da sua loja, indo numa oficina mecânica e atendendo a oficina mecânica nas mesmas condições que atende a sua loja. Portanto, é o distribuidor furando os seus olhos. A gente sabe que isso é uma prática, assim, que já está até consolidada no nosso mercado, mas como a que eu particularmente, pessoalmente, Beiran, né? Eu sou um cara das antigas, né? Eu comecei nesse negócio em 1970 e alguma coisa, a GIB foi fundada em 1980, né? Então, eu sou um cara que conserva as tradições que existiam desde lá de trás, onde existia a famosa cadeia Borgoff. Os mais experientes, os mais antigos irão se lembrar, onde essa cadeia ela era toda respeitada. Se a GIB chegou onde chegou e teve sucesso ao longo desses 44 anos, ela foi devido a essa credibilidade que o varejo deposita na gente. Eu não me sinto à vontade para vender para oficina mecânica, até porque o custo que você tem como distribuidor para atender uma oficina mecânica é muito diferente. A oficina mecânica ela compra pequenas quantidades, em muitas vezes ao dia, portanto, ela te dá um trabalho grande de venda unitária, né? Na nossa opinião, na minha opinião aqui, da GIB, esse é um trabalho para o varejo fazer. O varejo tem que vender pequenas quantidades e várias vezes ao dia.
né? O varejo tem sua motinho para entregar na oficina. O varejo tem seu sistema de atendimento com vários balconistas para atender as vendas fracionadas. Nós, distribuidores, não temos. Mas mesmo assim, eu sei lá, acho que é um pouco de ganância, um pouco por transformação da estrutura de mercado, a grande maioria dos distribuidores pratica esse modelo de negócio, né? Então, aí eu volto a dizer que você, varejo, é traído por essa modalidade de trabalho. Essa é uma situação que faz parte do dia a dia, né? Você que é varejo, acho que você já tem aí as suas formas de lidar com isso, né? Mas eu me coloco à disposição de qualquer distribuidor que queira aderir a esse processo nosso, a esse modelo nosso, e eu digo que justifica, que vale a pena, porque a gente passou a comunicar essa nossa prática, que já vem desde lá de trás, como eu acabei de falar para vocês, né? Mas e que dá um grande resultado. Tanto é verdade que a GB vem aumentando a sua base de clientes varejos, e nós estamos presentes só em 3 estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas a nossa base de clientes ativos ela vem crescendo sempre em função disso. Portanto, eu posso até perder a fatia de mercado que as oficinas comprariam da minha distribuidora, não é? Mas eu acho que o volume que a gente vende para o varejo justifica essa prática, sem contar que faz bem para o nosso modelo ético, né? Eu também não estou aqui querendo dizer que quem não pratica isso está errado. Eu não sou assim cagador de regra a ponto de falar que os distribuidores que não fazem isso estejam totalmente errados, né? Cada um tem sua maneira de fazer, seu jeito de fazer, e tem que ser respeitado. Cada um manda no seu CNPJ, né? Mas enfim, vamos lá. Aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, né, é que a grande maioria do varejo, principalmente os pequenos e médios, né, porque os grandes têm uma estrutura maior, frequentam mais eventos, são empresas onde o diretor ou os diretores têm tempo para se atualizar, frequentar feiras, eventos no sindicato e etc. E, portanto, eles têm acesso às informações que eu vou passar para vocês, né? Mas o nosso mercado está se desenvolvendo muito, em especial nos últimos anos. Estou falando do aftermarket, tá? É o nosso negócio. Eu não estou falando do mercado de autopeças como um todo. O mercado de autopeças OEM, ou seja, o mercado de autopeças onde as fábricas fornecem para as montadoras, esses eu não tenho os dados. Eu sei que o mercado é muito grande, e é até maior que o nosso, mas nós sabemos que o grande volume de reparação nos automóveis, eles são feitos no aftermarket, que são os veículos fora do período de garantia. Portanto, cada montadora dá um período de garantia, em média entre 2 e 3 anos no máximo, não é? Portanto, depois desse período, os veículos vêm para o aftermarket. O aftermarket, para vocês terem uma ideia, né, eu quando tenho oportunidade de conversar, e o podcast me abriu essa oportunidade de conversar aí com alguns parceiros de indústria, ou mesmo, às vezes, eu recebo aqui algumas pessoas de outros mercados, ou de autopeças de outros países, né? E aí a gente ouve uma pergunta frequente, que é assim, what business are you in? Desculpa querer rebuscar aqui, né? Mas o que é? Qual é o mercado que você está, né? O que é o mercado que você está? E aí é o que eu vou divagar um pouco aqui com vocês a respeito disso. O nosso mercado de aftermarket, volto a insistir para que você faça a devida separação, tá? Do que é OEM original e do que é aftermarket, ou seja, reposição, que é o nosso negócio. O nosso negócio representa 100 bilhões de reais ao ano, tá? Aproximadamente esse é o nosso número de hoje. São informações atualizadas que eu estou passando para vocês, mas que são disponíveis aí no 5 Peças, enfim, vocês vão receber no próximo ano o anuário atualizado. Eu falei com os meus contatos aí, então esse é o número de agora aproximado, tá? Sendo que 70% desse valor, ou seja, 70 bi aproximadamente, é em autopeças, é em produto, tá? Em produto final, tá? E 30% é mão de obra.
Portanto, isso pode variar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, claro, dependendo do serviço, né, do tamanho e da origem do serviço, mas isso é uma base aproximada. Claro que tem serviço que a mão de obra significa 50% do valor total, não é? Mas assim, em média, tá? Sempre que eu falo aqui, em média, nós temos essa proporção. Então, quando alguém perguntar para você qual é o tamanho do seu negócio, não é? Você vai poder falar que você está dentro de um mercado ou de uma comunidade, né, que fatura simplesmente 100 bilhões ao ano. Isso é um mercado que cresce aos olhos, de qualquer grupo internacional, de qualquer outro segmento, de qualquer outro setor da economia brasileira. Então, você imagina, né, o que a gente paga de impostos, o que a gente emprega de gente e por aí vai. Eu não quero tornar o episódio tão didático, porque eu não quero encher o saco de vocês com tanta informação e com tanto diagnóstico aqui, mas para que vocês entendam o geral, né? Então, se hoje nós temos uma população no Brasil, segundo o último levantamento do IBGE, nós temos uma população de 212,6 milhões de pessoas, tá? Veja, para um país desse tamanho, qual é o tamanho da frota de automóveis que nós temos? Nós temos uma frota, que o diretor vai colocar aqui para a gente, e quem nos ouve, eu sugiro que, assim que puder, assista esse episódio, né? Mas a maioria da nossa audiência é por YouTube, então você deve estar assistindo aí. A nossa frota, tá? Ela é também aproximada, tá? 38 milhões de veículos linha leve, e 6 milhões de veículos utilitários, de uso misto, né? Mas utilitários, compondo 44 milhões de veículos. Nós estamos falando aqui só de linha leve, que é o nosso business. Existe o mercado que é linha pesada, ônibus, caminhões, etc., né? Os VUCs e tal, que aí é outra coisa. São outros números que eu não vou ficar aqui criando estatística para vocês, porque eu sei que a grande maioria do nosso público, da nossa audiência, é do mercado leve, né? Então, esses são os números, tá? Então, assim, a gente tem 44 milhões de veículos. Esse é o tamanho da frota que nós atendemos e com uma tendência sempre de alta. Eu vou explicar por quê, né? Não custa dizer também, nós temos aqui o tamanho da frota de motos no Brasil, né, que é o próximo slide, Jorge, por favor, olha lá. A frota de motos são 34 milhões de motos e crescendo numa velocidade impressionante. Existem situações no país, tá? Eu sempre falo aqui, né, de Sudeste, tá? Então São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Nós temos uma frota muito grande, mas assim, essa frota é nacional. Existem cidades do Norte e Nordeste, acreditem se quiserem, você tem mais moto do que população em alguns municípios lá do Norte e Nordeste, né? Vocês sabem que moto substituiu o cavalo lá em cima, substituiu a bicicleta. Então, muitas dessas motos, eu estava lendo alguma coisa hoje para me atualizar acerca do que eu ia falar para vocês aqui, né? Que boa parte dessa frota anda com motoqueiros não habilitados e que andam lá em cima também sem capacete. A moto passou a ser um instrumento de trabalho como era uma bicicleta ou um jegue, né? E a polícia a rodoviária, essas motos normalmente não andam em rodovia, né? Andam pelos campos e tal, mas andam e causam acidentes também. Então, olha o tamanho desse mercado, você que é loja de motopeças, olha o tamanho do mercado que você tem e com uma tendência de crescimento para os próximos anos, né? Então, vamos lá. O outro slide, que é muito interessante, é a idade média da frota de automóveis, que vem crescendo nos últimos anos, o que é muito bom para nós, para o nosso negócio. Hoje, tá? Esse número de agora, atualizado, a idade média da nossa frota é 10 anos e 10 meses, ou seja, quase 11 anos de idade média da frota, né? Sendo que uma grande concentração dessa frota são de automóveis com mais até de 10 anos de utilidade, de uso. Portanto, são carros que têm uma manutenção muito mais frequente. Tá certo? Então, isso mostra que a gente está num mercado que continua em crescimento, porque nos últimos anos, né, vocês devem acompanhar que o recorde de faturamento que nós tivemos, né, de produção de automóveis, foi por volta do ano de 2013, que as nossas indústrias produziram cerca de 3 milhões e 500 mil veículos.
Tá? E sendo que agora, esse ano de 24, que foi um ano muito superior a 2023, cresceu 10% perante 2023, nós chegamos a 2,5 milhões de motos. Portanto, nós estamos 1 milhão de motos, desculpa, de autos, tá? Nós estamos 1 milhão de automóveis produzidos em 2024 em comparando com 2013, ou seja, nós estamos produzindo muito menos do que nós produzíamos, sendo que de 2013 para cá nós tivemos a entrada de várias outras montadoras. Então existe uma capacidade ociosa das montadoras que não estão produzindo o que poderiam produzir, né? Então, é bom você guardar esse dado, que já já nós vamos falar um pouco mais a respeito deles. Voltando a falar de idade média de frota, a nossa idade média de frota de moto é um pouco menor do que de auto. Ela é de 8 anos e 4 meses. E aí, nós não podemos esquecer que tem muita moto que roda aí pelos interiores do Brasil, né? Nosso país é um país de dimensão continental enorme, né? Portanto, tem muitas motos aí, é sabido até pelo Detran, né? Que tem muita moto que anda sem documento e sem capacete e sem porra nenhuma, né? Então, vocês hão de convir que isso aqui é número de moto que a gente tem registrada, oficializado. Tem muita moto aí que talvez essa idade média que a gente está apresentando aqui seja maior em função desses veículos que rodam, eu diria que clandestinamente, Brasil afora aí, né? Então, eu achei que esse dado é bastante interessante, né? E o outro dado que eu queria falar para vocês é que nos últimos 12 anos, acho que não é esse slide, não, é esse aí, ó. A nossa frota cresceu, automóveis, tá? Aí acho que pode incluir tudo, tá? Nossa frota geral, ela cresceu nos últimos 12 anos 44%. E por que a gente fala em 12 anos? Que é um dado que eu peguei hoje, me chamou a atenção, que é um período não tão longo, onde tanto a idade média da nossa frota aumentou, quanto o crescimento da nossa frota aumentou exponencialmente. Portanto, a gente, olha, 44% em 12 anos. Isso é um tremendo número para nós. Eu falei tudo isso, não quero tornar esse podcast cansativo, eu repito, porque se eu ficar aqui falando de estatística, isso pode ser meio chato para vocês, e essas informações que eu estou dando aqui, vocês podem dar um Google aí, ou entrar no 5 Peças, no site do 5 Peças, do Sindirepa, que vocês terão todas essas informações e mais uma porrada de outras bastante interessantes para você aí, tá? O meu objetivo aqui é chamar a tua atenção para as boas expectativas que nós temos de agora para frente, né? Então, vê bem, eu peguei alguns dados também super atualizados, tá? Assim, não é uma opinião beirã, não é uma opinião GIB aqui, não. Tá? É uma opinião também de todos os nossos convidados que vieram aqui ao longo desses 72 episódios. É um compilado do que eu aprendi aqui com eles, né? E honrosamente aprendi com eles, que nos prestigiaram aqui com a presença e com seus comentários, né? Bem como são dados públicos, né? A Selic, vocês sabem disso, tem empurrado os juros para cima, tá? Então, o que vai acontecer? Ninguém aqui é economista nem nada, mas é fácil de entender, né? Com os juros tão altos do jeito que estão, o consumidor não tem coragem de fazer um financiamento para adquirir um veículo novo, né? E com os preços dos carros 0 quilômetros nas alturas como estão agora, nunca foram tão altos, né? Os preços dos automóveis, desde os mais básicos, também torna impossível para aquele cliente, né? Para aquele consumidor final que vai comprar um carro, ele olha o carro pelado, que não tem nada, né? Ele fala, eu vou comprar um carro já com alguns anos de uso, e onde eu possa ter um conforto melhor, uma segurança melhor para minha família, e isso fortalece o mercado de usados. Mais uma vez, ponto para o aftermarket, bom para o nosso negócio. Olha quanta coisa boa eu estou falando, né? E também, o outro dado é o seguinte, o transporte público, se você faz uma pesquisa aí, né, para a população de maneira geral, o transporte público é precário. Com tudo que tem melhorado um pouco recentemente, só quem pega transporte público, especialmente nas grandes cidades, pode atestar aí o que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Aquele consumidor de baixa renda que depende ou dependia de transporte público, o que ele faz? Ele vai comprar um carro lá bem usado, que é aqueles de 10 anos para trás que eu acabei de falar, que são aqueles carros que quebram, né, com maior frequência, portanto, eles fomentam
novamente o aftermarket com uma velocidade maior. Então esse consumidor, ou ele compra um carro bem usado, ou ele compra uma moto, né? E aí, tanto aumentam aí as estatísticas de acidentes, né? Como aumentam os negócios no aftermarket, né? Isso também é um assunto um pouco mais para frente, talvez não para esse episódio, que eu tenho um tempo para terminar, e meu diretor aqui está me guiando para que eu não extrapole no tempo, que eu sou um cara meio entusiasmado quando eu começo a falar disso, né? Todos esses acidentes que eu acabei de falar, que são crescentes nas grandes cidades, especialmente com moto, né, e com carros, com veículos em mau estado de conservação, especialmente no que se diz respeito à poluição, né, que os carros todos estão com o catalisador vencido e etc. Então, o nosso setor, as nossas entidades que nos representam brigam pela volta da inspeção veicular. Então, Fiola, que é presidente do Sindirepa, entre os outros presidentes, não quero esquecer de falar ninguém, são vários, também não quero cansar vocês, mas todas as nossas entidades que nos representam brigam, né? Brigam no bom sentido, né? Com o governo para que volte a inspeção veicular. Isso, além de diminuir o número de acidentes, melhoraria também a nossa atividade. Tá? Mas a força do mercado independente, do aftermarket, perante ao governo, não é tão forte quanto a pressão das montadoras. E acreditem vocês, as montadoras são muito mais atendidas nas suas solicitações para o governo do que o aftermarket. Portanto, nós temos que ter uma força conjunta e nós temos que eleger deputados, tanto estaduais como federais, eventualmente até o senador, sei lá, também não sou bom de política, mas que nos representem e façam com que os projetos que favoreçam o aftermarket andem no Congresso, né? Porque o que acontece? Nós temos aí o MVA diferente do que tem a montadora. Então, a aftermarket tem um MVA muito mais alto do que tem a montadora. Porra, é um contrassenso, porque nós estamos falando em autopeças. Por que autopeças que vai montar um carro, ele tem uma tributação, ou autopeças que é vendida numa concessionária para reparar o carro do consumidor, ela tem uma tributação muito menor do que tem no aftermarket? Né? Isso complica a competitividade e não é justo que isso aconteça. Então, por mais que os nossos representantes, que são os diretores aí das entidades que representam o nosso setor, briguem e lutem por isso, a gente é vencido pelo poder do cartel que as montadoras todas juntas têm perante ao governo. Né? Então, vamos lá. Essas que eu acabei de falar, né, entre outras oportunidades, indicam um forte crescimento do aftermarket. Nós não podemos esquecer também que essas possibilidades que estão aí, elas não estão só para os nossos olhos. Quer dizer, tem gigante aí de olho nessas mesmas oportunidades, né? E é aí que surgem as ameaças. Do mesmo jeito que eu falei, numa porrada de oportunidade que a gente tem para crescer o nosso negócio, que as expectativas são muito boas, também nós temos algumas ameaças a serem consideradas. Né? Então vocês devem estar vendo, né? Eu sou até um pouco redundante nisso que eu falo, mas eu acho que é importante, eventualmente você está nos assistindo aí pela primeira vez ou perdeu algum episódio, né? As montadoras, que segundo a Anfávia, né, em 2024, juntas produziram 2.500.000 veículos. Eu acabei de falar agora há pouco, né, que representou um crescimento em cima de 2023, porque a gente só vinha caindo nesses números, né? Então, esse número de agora, eu diria que é um número para as montadoras menos mal do que já foi. Não é bom, está longe de ser bom, mas é menos mal, né? Então, aí eu volto a dizer para vocês, se em 2013... Ou seja, há 11 anos atrás, nós produzíamos, nós não, né? As montadoras produziam 3,5 milhões de veículos. Olha só o gap que ficou e a capacidade ociosa que essas montadoras têm. Esses caras precisam justificar isso de alguma forma, eles precisam ganhar dinheiro, né? Se nós considerarmos, novamente, que hoje nós temos mais montadoras no país do que nós tínhamos
lá atrás e com parques industriais mais modernos, porque a tecnologia favorece o crescimento de produção, máquinas mais modernas, equipamentos de medição mais modernos, né? Portanto, a indústria automotiva de hoje, ela produz com muito mais eficiência do que produzia há 11, 12 anos atrás, que foram os nossos recordes de produção, né? Todavia, esses caras têm uma ociosidade muito grande de produção. Os pátios das montadoras, vocês devem acompanhar aí nas reportagens, estão lotados. Isso sem contar nos importadores que estão, dos elétricos e dos híbridos especialmente, que lotaram aí os portos com estoques de carros, aproveitando a tributação reduzida que existia até o meio desse ano, né? Então, os caras BYD da vida, esses caras lotaram aí os portos, os carros estão lá tomando maresia e tomando sol, e daqui a pouco nós vamos comprar carro em 2025, nós vamos comprar carro 2023 com preço menor, porque não conseguiram vender, né? Então, veja, é um problema, é uma complexidade aí que está acontecendo no mercado e que aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês, né? Olha só, a exemplo da Stellantis, que somando as marcas que ela tem, né? A Stellantis, ela só tem pouca coisa que ela tem. Então, ela tem Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, tá? Entre outras, né? Ram, etc. Mas vamos falar só disso que impactam aqui o market share deles, né? Eles são a maior montadora no Brasil e esses caras, eles acabam de entrar de vez com força no nosso mercado, né? Acho que a maioria aqui acompanhou. A Stellantis comprou a DPK, que é um grande distribuidor super tradicional, uma empresa reconhecida no mercado de aftermarket, muito antiga, de uma empresa que era familiar, de uma família fantástica, que conduziu essa empresa com muito esmero aí ao longo de todo esse tempo. Então, é DPK, De Pascoal e todas as empresas que compunham o grupo, né? Mas essas sim são as mais conhecidas, né? E vocês sabem, DPK, distribuidor, De Pascoal, redes de centro automotivo, uma rede grande, e eles têm uma intenção de crescer muito essas redes, e inclusive eles acabaram de lançar, para quem não sabe, estou dando informação aqui pública, tá? Informação que está aí para quem quiser ver. Eles lançaram, né? O grupo lançou a marca B Pro Alto. Na minha opinião, puta marca complicada, mas quem sou eu? Não sou publicitário para avaliar isso, né? É uma marca de produtos próprios dele, com marca própria. E eles pretendem vender esse produto B Pro Alto, tanto para você, lojista, varejista, tanto nas lojas, nos centros automotivos dele, bem como na internet, para o consumidor final ou para o mecânico, para quem quiser comprar na internet. Então tá lá, para quem tiver curiosidade de ver, letra B Pro Alto, né? Uma embalagem que parece um pouco remédio, até não parece muito autopeças, mas não temos nada a ver com isso. O importante é chamar a sua atenção, porque os caras estão de olho no teu queijo, tá? No nosso queijo, eles estão de olho, eles estão entrando com uma força, e o que não falta para esse grupo é grana para investir. Uma vez que eles não estão ganhando dinheiro, né? Eles não estão conseguindo explorar o core business deles, que é a produção de automóvel, o que eles estão fazendo? Eles estão de olho na reposição, porque eles sabem que o veículo novo ele só fica na mão das concessionárias da marca no período de garantia. Terminou, e tem muitos que nem no período de garantia ficam, porque as montadoras não têm capilaridade, dado ao tamanho do nosso país, as montadoras não têm capilaridade. Tem muita cidade que não tem concessionária Fiat, por exemplo, que dirá Peugeot, que dirá Citroën, que dirá Jeep, né? Então, por mais que eles invistam e por mais dinheiro que eles tenham, não é fácil ter uma rede de concessionárias para que dê cobertura para os consumidores desse país com essa dimensão territorial que tem o Brasil. Então, o que eu quero chamar a atenção, como eles não estão ganhando dinheiro, falando de uma maneira mais simplista, né? Eles não estão ganhando dinheiro vendendo carro. E do período de garantia, vocês sabem disso, que os carros não quebram, então a manutenção básica, por mais que eles queiram aumentar o ticket médio de uma concessionária numa revisão, existe um limite, porque o consumidor ele quer pagar a troca de óleo, filtro e mais nada. Normalmente um carro no Brasil roda 12 mil quilômetros por ano.
Portanto, se ele tem 2 anos de garantia, ele vai rodar 24 mil quilômetros nesse período de garantia, onde ele eventualmente faz, eu volto a dizer, se ele tiver num grande centro, onde tem concessionária próxima à sua residência, né? Pô, tem município aí que não tem concessionária Citroën, Peugeot e nem Fiat às vezes, né? Então, o que acontece? Esses consumidores, eles procuram seus mecânicos de confiança e passam a utilizar do nosso negócio, ou seja, do aftermarket. Não contentes com os resultados que eles estavam obtendo, né, nas montadoras, os caras fizeram o quê? E é natural, é um movimento natural. Veja, novamente eu digo, eu não estou aqui criticando a ação desses gigantes. Quem sou eu? Eu sou um bostinha de um distribuidor aqui. Porra, só estou dando a minha opinião, que é pautada na opinião de todos os nossos convidados que aqui vieram. E outras são informações públicas, tá? Então eu não quero tomar aí cancelamento e nem processo falando aqui o que eu estou falando. Mas se tiver que tomar, porra, eu me sinto à vontade para me defender em qualquer situação, porque eu estou falando situação de mercado e estou falando o seguinte, não tem como a gente lutar contra, nós temos que ficar esperto. Né? Mas o que acontece? Os caras vieram fortemente, a Stellantis, para o nosso mercado com a aquisição desse grande grupo e desse tradicional grupo do aftermarket brasileiro, tá certo? Então, eles já mostraram as garras e agora estão lançando a marca própria deles, que a hora que eles tiverem em escala, tá? Esses produtos da marca própria deles, assim como é a Cedelco da GM, muitos desses produtos são produzidos pela nossa indústria. Eu diria que a maioria dos produtos são produzidos pela nossa indústria. A indústria que fornece aí a sua loja no aftermarket, que você compra através de nós distribuidores. Ou melhor, até de grandes distribuidores. A GB não trabalha com tantas fábricas que fornecem a montadoras assim, né? Mas o que eu chamo a atenção, eles estão tentando, de alguma forma, entrar forte no nosso mercado, percebe? Então, quando eles criam a marca própria deles, eles usam primeiro a indústria nacional, né, para abastecer, quer dizer, você vai abrir uma peça, esse eu posso falar, você vai abrir uma bomba de gasolina, por exemplo, uma bomba d'água, sei lá, você vai abrir a peça em Indisa. E a marca pode não ser Indisa, pode ser uma Cedelco, pode ser uma B Pro Alto agora, né? Enfim, sei lá. E você aí na sua loja de reposição, aí você na pequena e média loja, você tem uma opção, que é aquela que eu recomendo. Se sou um varejo pequeno, eu não compro a Cedelco e não compro B Pro Alto, mas nem a pau. Eu não vendo. Esses caras não querem vender lá no varejo, na internet, ou na porra dos centros automotivos dele lá? Eles que vendam lá, cacete. Eles vão querer vender para toda a cadeia, né? E outra coisa, se eu sou fabricante nacional, eu não venderia também para esses caras, que vão embalar na marca deles, portanto, a minha marca não vai aparecer e o grande patrimônio de uma indústria ou de uma distribuidora, ou até de um varejo, é a sua marca, é a sua maneira de trabalho, tá certo? Então, uma fábrica vende para a Cedelco, por exemplo, vender o produto dele com a marca Cedelco. Porra, né? Então, o que eu entendo disso aí? Eu sei que existe, quem sou eu para criticar quem faz, cada um sabe onde aperta o calo, mas eu estou chamando a atenção de você, que é nosso cliente, que varejo pequeno e médio, que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de informação. Tá certo? Então, agora, vai de você apoiar esse movimento ou não. Eu acho que nós pequenos, nós representamos, e eu acho que já falamos isso aí em alguns outros episódios, são dados do Sebrae, nós, pequenos e médios, representamos 80% do que esse país produz em venda. Tá certo? Então, você pequeno, sozinho você não é porra nenhuma. Né? Mas a tua comunidade varejo, que é representada pelos 5 peças, junta, é uma comunidade muito importante. Né? Você deve entender que você deve trabalhar pensando em comunidade, porque o teu concorrente, a partir disso tudo que eu estou falando, deixa de ser a loja aí na tua redondeza, uma outra loja de autopeças. Tá? Não é esse o teu concorrente, esse aí tem as mesmas dores que você tem. Os mesmos problemas que você tem. Do mesmo jeito que a tua loja tem dificuldade do distribuidor vendendo lá no mecânico, esse teu concorrente, entre aspas, né, que é outro varejo, ele também tem essas dores. Tá certo? Então, não é muito mais inteligente vocês se unirem e trabalharem de uma maneira conjunta, com objetivos conjuntos? Tá? Então, isso é um ponto que eu chamo muito atenção aqui.
e vamos lá que o meu diretor já me olhou que eu já estou exagerando, estou começando a dar umas viajadas aí, mas eu acho que é legal, é a minha maneira de ser, eu acho que você me entende onde eu quero chegar com isso, né? Então, aí eu falei para vocês, né? A GM, num movimento parecido com o da Stellantis, mas muito mais tímido, a GM já tem a marca Cedelco há muito tempo, todos vocês sabem, né? A GM ela exercita um modelo de centro automotivo, ela tem, eu não sei quantas unidades exatamente para falar, mas assim, eu sei que no mínimo 10 eles estão em teste. Como é que funciona isso aí? Eles nomeiam um concessionário GM, um concessionário da marca, a montar esse centro automotivo a Cedelco, né? Esse centro automotivo a Cedelco, ele passa a ser multimarcas, ele não é só a GM. Então vamos lá, a GM mantém o carro em período de garantia, os carros da GM em período de garantia em suas concessionárias. Quando sai da concessionária esses veículos, após os 2 anos da garantia, né, ele vai, a ideia da GM qual é? Que ele vá a um centro automotivo do concessionário GM, ou seja, nessa oficina que são oficinas a Cedelco. Porra, existem 10, são bonitas, são bem montadas, só que num primeiro momento, eles não disponibilizam essa bandeira para você que tem uma oficina mecânica independente, você não pode se candidatar. Eles oferecem para o concessionário montar um negócio e passar a competir com o nosso mercado, ou seja, com o aftermarket mais uma vez. Então são movimentos que eu quero chamar a tua atenção, são movimentos que estão aí, são reais, já fazem parte do dia a dia, e que você tem que ficar esperto com isso, né? Ah, mas o que nós podemos fazer? Porra, eventualmente nada, né? Mas, ocasionalmente, nós podemos fazer alguma coisa. Você escolhe de quem você quer comprar, né? Isso é uma escolha tua, é um direito seu, tá? Então, porra, a outra ameaça aí, né? Que é a restrição, esse é um assunto muito importante, né? Que as montadoras estão fazendo quanto ao acesso de dados dos novos veículos, tá? Isso é um movimento mundial que está acontecendo. As montadoras, né? Quer dizer, nos outros países, na Europa, nos Estados Unidos, isso anda com outro tipo de velocidade, até porque as leis lá são mais rígidas e melhor cumpridas, tá? Então, o que acontece? A montadora ela começou a criar restrições para fornecer as informações para acesso aos veículos, para manutenção dos veículos, fora de concessionária. Ou seja, o mercado independente, o teu mecânico de confiança, ele não terá acesso a essas informações porque as montadoras estão criando restrições, estão criando dificuldade. Então, normalmente, quando um carro dá problema, você vai lá no teu mecânico de confiança, ele vai lá chupetar lá o scanner, né? E vai lá aparecer em que ponto do carro está e etc. Ele tem acesso às informações. Ele vai procurando na internet, o teu mecânico procura na internet algum caso, vai no Google buscar um caso parecido de problema, sei lá, caso ele tenha alguma dúvida. Mas normalmente ele detecta o problema pelo scanner, tá? O que acontece? Em a montadora não disponibilizando esses dados, o que vai acontecer? Essas informações ficariam restritas ao controle das concessionárias. Portanto, o consumidor, tá, ficaria restrito a manter o carro dele na concessionária. Ou seja, porra, puta ponto contra o nosso negócio, né? Para essa situação, e o que nós estamos fazendo, né? O que o mercado do aftermarket pode fazer para se contrapor a essa restrição de dados, né? De informações que as montadoras apresentam, né? No ano de 2022, para ser exato, em 16 de agosto de 2022, lá em Fortaleza, na Utópica, aquela grande feira que tem lá, onde o grande responsável por tudo isso acontecer é o nosso querido amigo Ranieri, né? Ranieri Leitão, que ele é um cara assim que é um grande defensor do aftermarket. E lá no Norte e Nordeste, esse cara é uma sumidade, bom, lá não, acho que ele é uma sumidade no Brasil inteiro. É um cara que tem um respeito e merece esse respeito por parte de todos os elos que compõem essa cadeia, né, esse mercado nosso. Então, lá em agosto de 2022, houve um movimento, um acordo que foi feito na ocasião da feira, onde estiveram presentes
ANDAP, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças, Sincopeças, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Autopeças, que é provavelmente aí você, né, é o teu sindicato, o qual a gente recomenda fortemente que você seja filiado, que você seja associado para poder ter direito, né, e gozar de todas essas informações que o sindicato tem para você, né? O Sindirepa, que é o Sindicato dos Reparadores, que o presidente é o Antônio Fiola, meu amigo, meu irmãozão, né, que está sempre aqui com a gente, e o CONAREM, que é o Conselho Nacional dos Reparadores, dos Retificadores de Motores, né? Todas essas entidades aqui, os presidentes já estiveram aqui, você que está nos ouvindo, e se você tiver curiosidade de ouvir o que cada um deles tem a falar sobre... Você tem um episódio individual de cada um deles e tem alguns episódios aí, uns 2, sei lá, que aí junta todo mundo aqui e a gente faz um brainstorm aí, onde a gente junta a opinião de todo mundo e troca ideias a respeito. Recomendo que, se você tiver tempo, você ouça, busque esses episódios aí na nossa carteira de podcast. Como é que fala aí? Do nosso banco de informações. É isso aí, é bonito, né? Então... voltando à Fortaleza, essas entidades reunidas, eu repito, ANDAP, Sincopeças, Sindirep e CONAREM, que também contam com o apoio de demais entidades que a gente não está citando aqui, que não assinaram o movimento, mas que apoiam, estão juntos, é isso que eu quero dizer, né? Lá, eles assinaram um acordo onde eles deram início a um movimento que se chama em inglês, né, porque é uma tendência mundial, como eu falei há pouco, Right to Repair. O que é isso? Direito de reparar em português, né? É um movimento de todas essas entidades brigando pelo nosso interesse, pelo meu, pelo seu aí varejo, pelo mecânico que você fornece ou que estiver nos ouvindo, tá certo? Brigando pelo aftermarket para que as indústrias de automóveis, ou seja, as montadoras, disponibilizem essas informações, não para nós, né? Não por nós, mas pelo consumidor. O consumidor, ele tem o direito de reparar o carro dele onde ele bem entender. Uma coisa clara, quer dizer, se o consumidor quer manter o carro dele em concessionária, isso é um direito dele, né? Mas e aí eu volto a dizer, e se esse consumidor tiver com o Peugeot dele, ou com o Citroën, ou com o Fiat dele, quebrado numa região, né, que não tem a concessionária da marca do carro dele, onde ele vai fazer a revisão? Percebe? Quer dizer, esses carros só vão poder andar onde as montadoras têm suas respectivas concessionárias, caraca. Tá certo? Porra, é claro isso. Então, esse movimento, ele visa, de maneira simples, e colocando para vocês de maneira simples, ele visa preservar o direito do consumidor de arrumar a porra do carro dele onde ele quiser, caceta. Entendeu? Onde ele quiser, onde ele quer. Ele quer levar no mecânico de confiança, ele leva. Outra coisa, venceu a garantia, você já experimentou ter um carro fora do período de garantia, onde você leva numa concessionária. Porra, você deixa 20% do carro, 30% do carro lá, é um absurdo que eles cobram. A hora de trabalho é mais cara, a peça deles é mais caro, sem contar que eles têm que arrumar uma forma de justificar ganho para aquele concessionário que está vendendo pouco carro, volto a dizer. Aí a gente volta naquela história que eu acabei de falar, eu não quero ser redundante, mas porra, é simples entender. Os caras vão cobrar um ticket médio muito mais alto na concessionária do que no mercado independente. Tá certo? Então, esse movimento Right to Repair, representado por todas essas entidades, eles buscam, junto ao governo, usando de formas legais, para que os nossos direitos do aftermarket sejam mantidos. Tá? Esse movimento ele já aconteceu na Europa, ele já aconteceu nos Estados Unidos, e as montadoras foram, sim, obrigadas por lei a disponibilizarem esses dados, tá certo? Para que o consumidor americano, o consumidor europeu, fosse reparar o carro dele onde ele bem entendesse. E foram atendidos. Agora, no Brasil, as coisas andam. Tá? Eu não estou aqui para criticar nem nada, fazer a apologia, de defender partido político, nada disso, né? Mas a verdade é a seguinte, a coisa tem que andar, porque se permanecer assim, daqui a pouco
nós vamos dar um exemplo aqui, né? Que o Marcelo Gabriel, que é um grande pensador do mercado, nosso amigo, também tem um episódio dele aí. Esse é um dos grandes pensadores do mercado. Eu acho que ele e Sérgio Alvarenga, na minha opinião, são as duas maiores autoridades que a gente tem no mercado. E no episódio do Automotivamente Cast aqui, né? Do ATM Cast, onde o Marcelo Gabriel nos honrou com sua presença e dividiu um pouco do conhecimento que ele tem com vocês, ele nos diz o seguinte: a Fiat lançou um carro aí que chama Fastback, né? Lançou esse carro aí. Eu não sei se vocês sabiam, este carro é irreparável pela reposição. Se você tiver um Fastback, ele quebrar numa região onde não existe uma concessionária Fiat, meu amigo, você está perdido. Você vai ter que botar esse carro num guincho e levar para uma outra cidade para esse carro ser reparado no concessionário, porque a Fiat a Stellantis, né, não disponibilizou as informações desse carro. O carro é um carro fechado. Você não vai poder fazer a manutenção, mesmo que básica, aí na tua oficina. Porra, quer dizer, o consumidor que comprou um Fastback, ele nem sabe disso. Ele nem sabe disso. Ele tem um carro irreparável na reposição, que depende de levar numa concessionária Fiat horas. Porra, na minha opinião, né, e acho que na sua também, é um tremendo contrassenso, o que não aconteceria na Europa e nos Estados Unidos, porque essa norma já foi instituída, essa lei já foi instituída. Os reparadores têm direito, sim, ao acesso das montadoras. Né? Que as montadoras são obrigadas a dar esse acesso. Tá? Então, vamos lá. Ainda no campo das ameaças, né? Dependendo de como você enxerga, essas ameaças podem até ser oportunidade. Eu não quero ficar falando bonito aqui, rasgando seda, falando difícil, não. Mas você pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio. Né? Você pode enxergar essas ameaças como oportunidade ou como ameaça. Né? Então, assim, pô, é ameaça? Tá, e aí? Você vai ficar quieto? Né? Por que você não tenta transformar numa oportunidade? Eu vou dar uma ideia só como pode ser, né? Eu acho que vocês têm acompanhado de uns 10 anos para cá, isso já acontecia lá atrás, mas com força de 10 anos para cá, esses atacarejos, cada um em suas cidades aí, os caras começaram a crescer numa velocidade impressionante. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, né, empresas que são aí admiradas e que eu mesmo admiro, conheço os empresários, respeito demais, é um negócio deles, eles estão trabalhando no negócio deles. O que acontece? Essas empresas, exemplo, de Mercadocar, de Josecar, entre outras aí, tá? Mas o que acontece? Estou citando os mais conhecidos aí. Os caras foram montando mega lojas e foram ganhando um poder de compra muito grande. Então, foi até um caminho natural. Eles fizeram o quê? Eles começaram a procurar as indústrias para comprar diretamente das indústrias. E o poder de compra desse pessoal começou a crescer muito. Né? E o que eles fazem? Eles criam um CD, passam a ter um poder de compra como sendo um distribuidor para alimentar, para abastecer a sua própria rede de lojas. E esses caras começaram a crescer exponencialmente, né? Montando loja atrás de loja, ano após ano. Né? E essa característica de mercado começou a acontecer em todo o país. Todo o país. Então, lá em Goiânia, Goiás, tem lá a Comando, que, tremenda empresa, Celso e os filhos, uma empresa familiar fantástica. Veja, estou colocando aqui, esse pessoal, todos são empresários assim como nós, e que estão brigando pelo pedaço de queijo deles, tá? Então, eles estão certos, tá? Fazendo o trabalho deles. As indústrias, por sua vez, o poder de compra deles é tão grande que eles pulam a distribuição e atendem diretamente, com algumas exceções, que são indústrias muito grandes e que têm acordo de exclusividade de fornecimento para seus distribuidores. Né? Mas a grande maioria dos produtos e de fabricantes atendem esses atacarejos, tá certo? Qual é a ameaça aí? Tá? A ameaça é que esses caras compram com poder, né, de fogo muito grande. Eles muitas vezes pagam o preço que o distribuidor paga.
Tá? E o que eles compram de distribuidores? Aquilo que eles não conseguem comprar de indústria, aí eles fazem um shopping de preço com todos os distribuidores e vença quem tem o melhor preço. Porra, puta oceano vermelho. O distribuidor, para atender esses caras, perde dinheiro muitas vezes. Eu me incluo nisso. Todas essas empresas, ainda bem, né, que nos honram aí com seus pedidos eventuais, mas normalmente é falta, que a fábrica está demorando para entregar, algo que o valha. Então, assim, eles compram da gente, sim, mas compram pouco. Agora, os grandes distribuidores que vão brigar para vender para esses grandes grupos as linhas nobres, puta oceano vermelho, todo mundo se matando, ninguém tem margem. Aí começa aquela jogada, ele vende pelo Espírito Santo, e vende, aquela puta zona que só bagunça a cadeia. E você, pequeno, fica no meio dessa troca de tiro de cachorro grande. Então o que eu quero dizer? Porra, tá brigando lá um Pitbull e um Doberman. E você que é um Chihuahua, tá aí no meio falando, caraca, vai sobrar uma mordida pra mim, eu tô fudido. Né? Então, eu me incluo nisso como distribuidor. A GB não é um grande distribuidor, é um distribuidor médio. Tá? Então, o que acontece? A gente também fica no meio desse fogo cruzado. Mas o que a gente pode fazer quanto a isso? Pouca coisa. É um movimento natural. Os caras estão crescendo exponencialmente. Né? E, fora isso, existe... o mercado nosso é tão interessante, eu falei o valor para você que está chegando agora, eu falei que nós estamos num mercado de 100 bi ano, tá certo? Que 70 bi é peça. Tá? Então, esse número tão grande, esse mercado tão grande e com possibilidade de crescimento, como a gente vem falando aqui ao longo do episódio, ele favorece o quê? A entrada de competidores internacionais. Né? Como é que é isso aí? São grandes fundos de private equity, que são aqueles fundos de investimento, que os caras têm qualquer problema, menos grana. Né? E aí os caras entram em mercados, assim como eles entraram no mercado de material de construção e compraram todas as grandes redes, né? C&C e, vou esquecer, uma porrada. Quer dizer, hoje não tem mais loja independente de material de construção, a não ser pequenas lojas de bairro. O grande PIB do negócio de material de construção é atendido por Telha Norte, C&C, Obra Max e por aí vai. Aquele outro francês lá que eu não gosto. Não é só de máquina, aquele porra lá, Leroy Merlin lá. Se danar, é difícil de falar o nome dos caras. E os brasileiros bobos vão lá comprar aquelas porra lá numa empresa de capital francês que ganha dinheiro aqui e leva pra fora. Caraca, Carrefour, entre outros. Carrefour é mercado, né? Tô falando de Maticom primeiro. Né? Mas aí o que acontece? Esse fenômeno aconteceu no mercado, chama consolidação isso aí, tá? Aconteceu no mercado de material de construção, de farmácia é um puto exemplo. Só existem as grandes redes que têm dinheiro a rodo de fundo de investimento, sejam fundos internacionais ou nacionais. Mas os caras, como eu falei no começo, tem qualquer problema, menos grana. Aí começa essas grandes redes se fundirem, né? Se fundirem, quase que eu errei. Né? E aí o que acontece? Eles se fundem e você se... É isso aí. Né? Você se fode, porque, cara, como é que você vai brigar com essas redes? Você tem uma farmácia de bairro. Porra, montou uma Drogazil, uma drogaria São Paulo do lado, e só essas grandes redes aí na tua vizinhança. Como é que você fez? Você que é o farmacêutico de bairro. Puta, ou você foi para uma franquia de marca de farmácia, ou você tá aí chupando manga, porque é difícil brigar com o poder de compra que esses caras têm, o poder de fogo que esses caras têm. Esse fenômeno que aconteceu também em mercado, que não deu tão certo, né? Veio o Walmart, Carrefour e o cacete A4 para cá. Em mercado não deu... essa porra tá gravando. Vou desligar. Tá falando comigo, ó, o meu celular aqui. Vai me processar. O que acontece? No mercado ainda existem muitas redes nacionais que brigam regionalmente e têm um poder de fogo grande. Né? Então, a gente viu aí o Walmart saindo fora do negócio, né? Carrefour também com resultados duvidosos aí, né? A gente tem acompanhado isso aí. Mas a verdade é que essa consolidação ela acontece em qualquer mercado, em qualquer lugar do mundo e está acontecendo em autopeças agora. Já vem acontecendo a partir de 2016, ou seja, pouco tempo, hein, cara?
Pouco tempo, há 8 anos atrás, uma tal de Advent, é um fundinho aí de private equity, com um puta monte de grana. Chegou aqui, começou a comprar lá por cima a Fortebras, e da Fortebras outras, e hoje os caras têm um faturamento tão representativo que eles também passam a comprar direto de fábrica. É um movimento natural. Não estou dizendo, de novo, não estou dizendo que eles estejam errados. Os caras são um poder de fogo enorme. Então hoje eles já têm mais de 250 lojas aí pelo Brasil. Eles começaram um pouco mais lá por cima, tal, centro-oeste, depois tal, mas eles vêm descendo aqui para o sudeste, né, e vêm adquirindo redes de lojas que tinham uma representatividade grande, e eles levam tudo para o guarda-chuva deles. Então hoje eles têm várias marcas que contrataram um CEO puta, super competente, um dos caras mais competentes aí do aftermarket, que é o André, que, porra, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, até porque ele era da Zona Norte, agora não é mais, agora o cara ficou rico, mora na Zona Sul, né, aqui de São Paulo. Mas o André, ele foi contratado para liderar esse movimento, os caras acertaram, o headhunter que foi buscar o André teve muita felicidade na escolha, né? E a Fortebras também foi competente para trazer um cara desse peso e desse conhecimento para ser o CEO da Fortebras. De lá para cá, eles vêm crescendo e apresentando bons resultados, ou seja, outros fundos, olhando o que a Advent fez, também estão de olho no mercado. Então, eventualmente, quando eu até falei em inglês para vocês, né, para brincar no começo do episódio, what business are you in? Eu já ouvi essa pergunta de fundos que vieram bater papo aqui. Com certeza, os meus colegas distribuidores, em algum momento, também receberam um fundo que tem interesse em saber o que você é, onde você quer chegar e tal, qual é o teu negócio, né? E muitas vezes, essas empresas são adquiridas, né? E aí é vida que segue, não tem o que fazer contra isso, né? O que você pode fazer, né? Vamos falar do lado bom aí, que são as oportunidades. Capacitar o teu time, melhorar a apresentação da tua loja, transformar a tua loja em omnichannel, ou seja, em multicanais. Você tem que vender na internet, caso ainda você não vende. Na internet que eu digo, é via o teu e-commerce próprio ou via marketplaces, seja Mercado Livre, Luiza, o Shopee, qualquer outro que você queira. Você tem que ter alguém aí na tua loja exercitando esse modelo, mesmo que você comece devagar e vá ganhando escala com o tempo, porque isso faz parte do novo mundo, esse é o novo mercado. Você tem que ter um pedacinho aí, mesmo que seja difícil no começo, eu sei que é. Cadastramento de produto e etc. Você tem que ter alguém dedicado para fazer isso. E muitas vezes, dependendo do tamanho da tua loja, é caro você manter um funcionário só para isso. Mas ouça o que eu falo, é caro num primeiro momento, num segundo momento pode ser que não. Né? Se você não tem um filho, um sobrinho ou um gerente aí para fazer com que ele cresça com você, porra, dá um percentual do cara sobre o que vender na internet, eu crio um desafio, porque é um mercado crescente, né? Então, existem outras formas de venda que talvez você não esteja praticando aí na sua loja, né? Se estiver praticando, parabéns para você. Mas a loja ela tem que vender no balcão, ela tem que vender no WhatsApp, ela tem que vender no telefone, ela tem que vender no Instagram, ela tem que vender no e-commerce próprio, se ela tiver. Se ela não tiver e-commerce próprio, ou ela tem que vender nos marketplaces. Você tem que estar atento a todas essas possibilidades, que isso pode transformar o teu negócio em outro. E para isso aí, eu volto a dizer, tem um monte de treinador aí no nosso mercado, tá? Tem um monte de empresas, tem escola de autopeças. Pô, nós temos alguns amigos aí que participam aí dos nossos episódios, né? O Matheus, o Vinícius, que é um cara especialista. São caras especialistas em transformação do teu modelo de negócio. Então, você quer falar de e-commerce, você vai falar, ou de marketplace, você vai falar com o Vinícius, da VVS. Tem episódio dele aí, inclusive o anterior, foi ele que veio aqui. Voltando da China, o cara desceu do avião, veio pra cá e deu um puta de entrevista. E ele é um cara que tem uma empresa especializada nisso. Existem outras, se você tiver alguma aí te dando suporte, parabéns pra você. Se você ainda não tem, procure. Tá? Então, capacite o teu time,
Melhore a apresentação da tua loja. Você mesmo se preocupe com a sua marca pessoal, com a sua apresentação do teu time, dos seus balconistas, sabe? Não apresentação, não precisa ser nada nobre, não é a coisa organizada, o jalequinho, apresentação, uma camisa com a marca. Isso aqui é a nossa marca pessoal, nossa marca empresarial. Eu sou beirando de onde? Eu sou beirando da GB. Né? Então, eu posso fazer o que eu quiser na vida, eu sempre serei o Beiranda GB. Então, a nossa marca pessoal é associada à marca do negócio. Então, tua camisa tem que estar limpa, você tem que estar, na minha opinião, né, de novo, né, eu respeito se você for barbudo. Eu tenho um cavanhaquezinho sem vergonha aqui, mas eu faço a barba todo dia, eu procuro estar asseado. E o meu time aqui, se vocês tiverem, quem conhece a GB sabe, anda na mesma vibe. Eu vejo um cara mal arrumado, remelento aqui, o nosso RH chama atenção. Não é assim, claro que é uma empresa diversa, a gente tem gente de todo tipo aqui, grande, pequeno, preto, branco, azul, amarelo, tem de todo tipo, né? Gay, não gay, macho, óbvio, tem tudo aqui, né? E é uma empresa que a gente apoia isso, é uma empresa moderna, né? Mas a apresentação, né, o comportamento, o bom dia, o olhar no olho do cliente, né, a interação com todos os nossos clientes, o atendimento respeitoso, o nosso pós-venda, a nossa embalagem, essas preocupações mínimas com o que o nosso cliente, que é você que está nos ouvindo, vai receber uma embalagem bem feita, sabe, uma nota fiscal clara, limpa, com pouco erro. Eu sei que às vezes a gente erra, né, mas a gente erra pouco. Ou melhor, a gente espera que a gente erre pouco, né? Pode ser que na tua análise não seja tanto assim, aí você me perdoa, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível, a gente tenta fazer um bom atendimento. E o que eu indico é que na tua loja você faça a mesma coisa independente do teu tamanho. Loja limpa, iluminada, sabe? Com gente bacana, com gente legal, que tenha uma receptividade legal com o teu cliente. Pô, isso vai mudar a tua maneira de ser. Fica mais gostoso você ir trabalhar, né? E perceber que a tua loja está sendo entendida de uma outra forma. Desculpa se eu estou me alongando nessa parte, que eu acabo me entusiasmando e passo um pouco da conta, mas eu acho que eu estou indo até bem, né, diretor? O que você acha? Olha aqui, falando em coisa nova, não era agora, você me atravessou, mas eu vou dessa. O cara que manda, eu sou o diretor, eu estou aqui para obedecer, né? Acho que é bom começar isso aí de novo, por favor. Isso aí é o seguinte, ó, falando em coisa nova, né? A gente tem um 2025 aí pela frente, parece que é um ano bastante... Trava um pouquinho, Jorge, por favor. A gente tem um ano aí que, na minha opinião, né, até por tudo que eu estou argumentando aqui, é um ano bastante promissor para o aftermarket, tem muita oportunidade de negócio, e que se você está nessa vibe de acompanhar o que está acontecendo, a gente mais uma vez aqui na GB, né, esse ano passado nós começamos o nosso dropshipping. Para quem não conhece, não vou falar disso agora, mas é você na tua loja anunciar o estoque da GB, a GB embala, etiqueta o produto e despacha por qualquer uma dos marketplaces que você vender em seu nome. Tá? Então o cliente final não vai saber que a mercadoria saiu da GB. Você da loja do João aí, você vai vender, a nota fiscal é loja do João para o consumidor final. A mercadoria vai ser separada, embalada e despachada aqui pela GB. E você vai pagar para a GB simplesmente o teu custo de mercadoria. Você vai colocar a margem que você vai trabalhar para vender para o consumidor final ou para a oficina, para quem você quiser vender. Isso se chama dropshipping. Quem cuida desse projeto é a minha filha Nicole e a turma de inovação aqui da empresa. Recomendo que você conheça, caso ainda não o faça, tá? Então tá aí à disposição, procurar, tem aí facinho, você tem acesso a isso aí, procurando a GB, você acha facinho o que é, tá? Então, aí, como a gente já praticou essa novidade aí, tem dado um bom resultado, a gente tá bastante otimista, né, com essas transformações, a gente teve a oportunidade de conversar, né, quando eu viajo, não tenho viajado muito depois da pandemia, que eu me enrolei todo aqui, estou todo estrupiado, então não tenho viajado, não tenho nem tempo para isso. Mas quando eu viajava, isso antes da pandemia, eu tive a oportunidade de algumas vezes lá para Miami, né, para os Estados Unidos, onde eu tenho alguns amigos que moram lá, tem negócio lá, e eu, quando ia visitar essas empresas, né, dos meus amigos, eu via que, assim,
os caras se preocupavam com o core business deles. O que que é? Então, vamos dizer, o cara eu tenho um amigo meu que tem uma indústria, ele tem aqui no Brasil e tem lá nos Estados Unidos também. O Marino, meu amigão, o Marino, ele mora hoje em Miami. Ele tem uma indústria muito antiga, que começou aqui no Brasil, é uma máquina que ele faz, uma máquina não, indústria que faz máquinas de sorvete. Picolé, aqueles serviços, aqueles sorvete de creme, que hoje está muito na moda, isso aí. E ele fornece os equipamentos para essas grandes marcas que produzem o sorvete, né? Então, ele vende equipamento para você ter na tua padaria, produzir teu próprio sorvete ou na tua sorveteria, enfim. Ele cresceu bastante aqui no Brasil. Um dia ele resolveu exercitar nos Estados Unidos e lá ele cresceu muito mais rápido do que aqui. Então o que acontece? Lá nos Estados Unidos, ele tem a indústria dele, mas a reposição das peças das máquinas dele, que ele também vende, ele terceiriza, né, para uma empresa de logística. O que eu quero dizer com isso? Lá, o distribuidor, né? E estou falando dos Estados Unidos, mas a Europa é assim, em outros países, China nem se fala, né? Mas falando do que eu vi, do que eu conheço de fato. Então você vai lá, você vê o distribuidor, normalmente ele é um escritório grande de vendas, porque o core business do distribuidor o que é? Vender peça, comprar bem do fabricante ou do importador, ou importar, sei lá, né? E vender bem. Então, essa administração é receber bem, cobrar bem, embalar, apresentar um plano de venda bacana, cuidar das ferramentas digitais, vender omnichannel e etc. Esse é o core business de uma empresa distribuidora lá, né? Que é mais ou menos o nosso aqui. Só que a administração do estoque, ou seja, logística, eles terceirizam para empresas especializadas nisso, que só fazem isso, que tem ferramentas modernas e equipe treinada para isso, ou seja, eles terceirizam a logística. Então lá você vê aqueles galpões enormes de logística, né? Onde você manda o teu estoque para lá, olha só que loucura, né? Pode parecer. Manda o teu estoque para lá, esses caras administram, cuidam do teu estoque, eles pagam seguro, eles administram se tiver faltando peça, é feito um inventário de tempo em tempo. Então, quando você manda teu estoque para lá, é feito um inventário, você começa a vender e enviar os pedidos para lá, eles separam, eles embalam e eles despacham, tá certo? Os seus fornecedores, quando você compra, você manda entregar lá no teu galpão logístico. Então, o distribuidor vai lá, entrega, eles recebem, conferem, dão entrada no estoque. E você, da sua base comercial e administrativa, controla tudo isso. Tá? Então, esse é o modelo onde as empresas de logística, que são muito mais ágeis do que um distribuidor como nós, por exemplo, que temos nas nossas 3 unidades, estoque, nós administramos toda a logística nossa, né? Eu quando voltava de lá, eu falava, caraca, será que dá para fazer alguma coisa assim em autopeças? Aqui no Brasil, para quem não sabe, me desculpem aí os que já estão acostumados nesse ambiente, é que a gente fala para um público muito diverso, tá certo? Então, o que acontece? Tem você que pode conhecer, tem outros que não. Então você pega hoje, você tem muita empresa de confecção que tem a sua logística toda terceirizada. Tá? Então, a empresa tem um escritório de vendas, da administração, etc., mas ela terceirizou a logística dela. E você recebe o produto que você compra desses fabricantes ou distribuidores na sua loja de roupa e você nem sabe de onde veio. Você simplesmente recebe o produto com sua nota fiscal, tudo direitinho, você não sabe de onde veio. Para você, cliente, tanto faz se a GB manda para você o produto aqui do nosso estoque ou se eu mando numa central logística aqui do lado, que é muito mais eficiente que nós para fazer isso, tá certo? Então, vamos lá, eu voltei de lá para cá desde 2009, eu passei um monte de problema na vida, nós passamos aqui na GB, enfrentamos aí os nossos piores, mas também os nossos melhores dias. A gente tem aprendido muito, a gente tem se reinventado dia a dia e a gente vem vencendo aí os obstáculos todos que foram apresentados de uma maneira até surpreendente, né? Então, eu não tive mais tempo de exercitar esse pensamento logístico, digamos, né? Bom, vamos lá. Aí, recentemente, nós contratamos aqui um consultor para ver o que a gente está fazendo de certo ou errado, ou melhor, otimizar a nossa operação. Também sugiro que, se você tiver condição, o faça, porque é muito legal, né?
Esse profissional chegou aqui, fez um diagnóstico da empresa e falou onde a gente podia ser mais eficiente, onde a gente podia reduzir custo, onde a gente podia ser mais eficiente, mais rápido, onde a gente poderia economizar, de todas as formas. Isso em todos os departamentos. Quando chegou na parte logística, ele falou, você já pensou em terceirizar a tua parte logística? Falei, caraca, pensar, no passado até pensei, mas é difícil demais, eu não consigo enxergar um distribuidor de autopeças terceirizando a sua logística. Eu particularmente não conheço nenhum, se eu tiver errado aí, alguém me corrija, porque não conheço nenhum. Todos os distribuidores têm uma porrada de filiais onde eles administram seus estoques nessas filiais, tá certo? E é um modelo tradicional. A gente sabe que a Autopeças é um modelo pouco disruptivo, né? Assim, a gente é um mercado mais tradicional. Até pela idade das empresas, os grandes players aí, né? Os grandes distribuidores, eles são empresas de muito tempo, de muito respeito, com muita história. Então, realmente, é uma transição essa coisa da terceirização de logística que pode não estar no radar dessas grandes empresas, né? Porra, mas aí a gente resolveu agora, nesse momento, agora mesmo, a partir do dia 1º de dezembro, nós estamos gravando aqui, nós estamos hoje no dia 16, é isso? 17? Dia 18 de dezembro de 2024, e nós começamos para valer a terceirizar parte da nossa logística. O que acontece? A gente não teve coragem, eu não tive coragem de terceirizar todo o estoque da unidade de São Paulo, que é o nosso maior estoque, né? Nós temos estoque no Rio e Minas, volto a dizer, tá? Mas o nosso maior estoque onde é? É aqui na Matriz, que é aqui em Guarulhos, São Paulo, onde nós temos o nosso galpão, auto e motopeças, que vocês sabem que a gente distribui. Muito mais forte no auto do que na moto, né? Mas na moto a gente tem a nossa frente de negócio, que é a MTO, que a gente tem um time comercial para cuidar disso, mas a logística era interna aqui, então nós tínhamos autopeças e motopeças aqui dentro. Como motopeças representa a menor parte do nosso faturamento e são menos itens do que nós temos, menos SKUs do que nós temos em autopeças, nós decidimos, quando eu falo eu, sempre nós, né? Porque eu tenho um time aqui, não decido nada sozinho. Aliás, graças a esse time que eu consigo ficar aqui fazendo, por exemplo, esse podcast e me dedicando a assuntos que dizem respeito a muito mais a estratégia do que a atividade do negócio, né? Enquanto eu estou aqui falando com vocês, a empresa está rodando e está trabalhando. Se não fosse esse time maravilhoso que a gente tem, eu não poderia fazer nada disso, né? Então vamos lá. Nós decidimos terceirizar a parte de logística de moto, portanto, no dia 1º de dezembro agora, tá? Nós fizemos a última remessa de todo o nosso estoque que nós tínhamos aqui na nossa matriz para uma empresa de logística situada aqui em Guarulhos, que, volto a dizer, uma empresa que só faz logística. Só recebe, só separa, só embala e só entrega. Quer dizer, o cara tem expertise, o cara tem experiência, o cara tem know-how. E aí, tem um vídeo rapidinho que eu vou mostrar para vocês aqui, que o Edrey, que é o nosso G-Bola, ele é o nosso repórter para assuntos aleatórios, que acho que já é conhecido aí da maioria de vocês, é esse gordinho simpático, que inclusive está aqui atrás das câmeras me olhando, uma figuraça, e ele esteve na nossa empresa de logística fazendo esse vídeo, gravando esse vídeo, que está sem som, mas esse vídeo está nas nossas redes sociais para quem quiser ouvir, aí está no nosso Instagram e está nas nossas plataformas aí, tá? Então vejam, quem está só ouvindo pelo Spotify, sugiro aí que ponha na imagem aí para você ver. Olha o gordinho, que lindinho que ele é, ó, simpático, né? Ele tá andando, aí vocês estão vendo aí como é que o cara funciona, essa empresa de logística. Então aqui provavelmente ele tenha recebido em pallet assim das indústrias. Estão vendo as docas, ó? Ali tem caminhões, olha lá, a carreta lá, tá vendo? Os caminhões estão recebendo a mercadoria descarrega nessa esteira aqui e ela vai ser guardada por empilhadeiras. Estrategicamente existe um plano de colocação desses produtos nas prateleiras. Então as empilhadeiras levam e tudo isso aí é colocado, eles têm, claro, WMS, né? Quando chega um pedido lá,
para separar o pedido também é de uma forma muito rápida. Aqui ele está indo na recepção, olha que bonito. Ó. Fazer um jabá, essa empresa que a gente escolheu chama Zeralog. Olha lá. Então, é uma empresa que a gente escolheu, mas tem outras tantas por aí, né? A gente está fazendo simplesmente um teste e tem atendido razoavelmente bem, principalmente por ser início. Então, aqui o Éder está mostrando, atrás dele lá você consegue ver o tamanho desse galpão. O galpão é enorme, você lembra quantos metros tem esse galpão? Deve ter alguma coisa em torno de, sei lá, 20 mil metros, mais de 20 mil metros, né? Eu não sei exatamente quantos metros tem, mas os caras, 50 mil, sei lá, que ele está falando, não sei exatamente. Tem essas 20 docas que funcionam simultâneas, carregando e descarregando, e ele ainda tem o pátio que comporta quase 60 caminhões parados lá. Para quem não ouviu, para quem não conseguiu ouvir, não sei se deu, os caras estão 20 docas, então consegue descarregar 20 caminhões ou carregar tudo ao mesmo tempo, né? Porra, aqui na nossa empresa, nós temos uma meia boca para entrar, outra meia boca para sair. E dificilmente um distribuidor tem o seu galpão com tantas docas que podem receber tantos caminhões ao mesmo tempo. Então fica aquela puta zona de trânsito de caminhões aqui na rua. Nós estamos numa rua aqui, uma rua sem saída, né? Já estamos aqui desde 2000, já há 24 anos aqui. Mas a gente causa aí transtorno muitas vezes para a vizinhança, para o nosso vizinho, que é uma outra empresa, porque carreta entrando, saindo. Então entra uma carreta, por exemplo, né, trazendo aqui hiperfreios. Né? A hiperfreios chega aqui para descarregar. Puta, é um trabalhão, porque ele é muito pesado. E aí o caminhão dele, a carreta, muitas vezes não consegue entrar, porque tem um outro descarregando, ou porque está muito pesado para entrar, tem uns degraus aqui, é uma zona, né? Mas a gente funcionou até agora assim, e iremos continuar funcionando assim o tempo que fosse necessário, iríamos continuar, né? Bom, aí surgiu essa possibilidade que a gente apresentou aqui. Nós, mais uma vez, estamos sendo aí disruptivos, né? Eu não devo estar tão certo assim, porque se eu tivesse tão certo quanto eu me coloco aqui, eu seria um gigante, não seria um distribuidor do tamanho que eu sou e não teria passado as dificuldades que eu passei, né? Mas é isso aí, a gente tem a cara de pau de querer mostrar para vocês o que a gente está fazendo como teste. E talvez eu dê uma ideia aí para você, até que é nosso concorrente. E, de novo, eu não enxergo concorrente como concorrente, né? Eu enxergo a gente como membros, aí, como componentes de uma comunidade. Pô, eu até vou falar algo aqui, o diretor vai falar que eu não deveria, mas eu vou falar até porque é o seguinte, eu tenho uma puta admiração por essa empresa. Essa empresa chama-se Rolemar. Rolemar é um concorrente nosso que cresceu tanto. Nós éramos do mesmo tamanho em 2008. Hoje ele é tão maior que nós que, assim, eu acho que ele nem enxerga a gente como concorrente, de tanto que o cara cresceu. Filiais para tudo que é lado, é uma família que eu admiro muito. E o Itamarzinho, eu fiquei, assim, especialmente feliz essa semana, porque o Itamar, que é o fundador da empresa, é um dos fundadores, né? Ele tem um sócio que eu também conheci, acho que é Edésio, eu acho, enfim, é o que é o financeiro lá, né? Uma empresa super bem administrada, e o Itamar, que é um dos fundadores, ele teve uma doença daquelas mais difíceis que tem, é síndrome de... Porra, sabe, que imobiliza o corpo inteiro, que eu tenho até um grande amigo meu que teve essa doença, é um nome francês, síndrome de alguma porra aí, que é foda, travou o cara todo, o cara ficou um monte de tempo aqui na UTI, ele é lá de Londrina, ele ficou aqui no internado na UTI, e eu fiquei acompanhando aí pelos colegas que a gente tem em comum, né, Edson Brasil e entre outros aí, que me davam, assim, uma ideia de como ele estava, né, fiquei super feliz quando ele voltou para casa dele, ficou sendo tratado lá em home care e tal, o cara passou maus momentos. Lembrei, síndrome de Julian Barré, meu diretor aqui não me ajuda, esse vagabundo, né? Síndrome de Julian Barré, é uma pica, paralisa o cara inteiro, tal, porra, e a cabeça do cara boa, imagina, o cara não consegue se mexer, a cabeça boa, e o Itamar passou por tudo isso, e aí eu tava falando, né, porra, esse final de semana eu assisto um vídeo da Rolemar, onde aparecem vários colaboradores da Rolemar, os sócios, e entre eles aparece o Itamarzão, dando um depoimento dele lá, já bastante recuperado, mas, cara, eu achei aquilo lindo e eu tive, assim,
o desprendimento de mandar um cumprimento para eles lá, para o Itamarzinho, que é o filho do Itamar, que fez um trabalho excelente aí na ausência do pai, bem como pros diretores todos lá, que, porra, é tudo gente boa. A gente eventualmente se encontra aí em alguns eventos e uma empresa pela qual a gente tem uma tremenda admiração. Acabei esticando falando isso, acho que é uma homenagem que eu estou prestando aí ao Itamar e família e ao time da Rolemar, que é uma empresa que que muito nos ensina, sabe? Que a gente olha muito para vocês para saber quais são os nossos próximos passos. Então, você vê, esse desprendimento, eu acho que tem que ser, de alguma forma, eu me coloco como exemplo, eu faço aquilo que eu falo, né? Eu me sinto assim, eu sou um cara assim, né? Não é porque o cara vende a mesma coisa que eu vendo que ele é meu inimigo. Muito pelo contrário, ele tem os mesmos problemas que eu tenho e, eventualmente, ele pode saber de remédios que eu, porventura, não conheça. Né? Eu me espelho muito no que não só a Rolemar, no que as outras empresas distribuidoras fazem. Tenho um bom relacionamento com a grande maioria deles, né? Em especial a Barros, que eu amo aquele pessoal, sabe? E entre outros, aí eu tenho um bom relacionamento com todo mundo. E procuro não me colocar como um simples concorrente, mas sim como um colega de guerra, um colega de briga, de luta, e que nós temos que brigar pela manutenção do aftermarket, né? E aí, as capacidades e competências, não incompetências, né? De cada um é que vai fazer a diferença lá na ponta, tá certo? Então, falei pra cacete, acho que eu tô chegando aqui já nos finalmente, né? E eu queria falar um pouco para vocês agora de esse ano que entra, né? De 22 a 26 de abril de 2025, no Expo São Paulo, nós teremos aí a Automec. Porra, e esse ano eu tava olhando, gente, é um dado importante para colocar para vocês. Porra, são mais de 1.500 marcas. Cara, olha o tamanho do negócio, ó, o Jorge colocou aqui pra gente. Mais de 1.500 marcas, sejam fabricantes, importadores e etc, né? Distribuidores também, né? São previstos mais de 91 mil visitantes de 60 países. Quer dizer, não é só a gente não daqui. Outros países que vêm, assim como teve agora, né, o mês passado, ou esse mês, não me lembro, o mês passado, lá na China, né, a Automecânica China, que vários fornecedores nossos aqui estiveram lá e nos reportaram a respeito, e foi, sem dúvida, muito maior que a nossa Automec, mas aqui, né, é a nossa maior feira, no nosso país, né, e é a maior feira. Então, vem gente de todos os 60 países, né, e são esperados uma movimentação de mais de 30 bilhões em negócio. Porra, caraca, puta feira, né? Eu, assim, sei que você que nos ouve aí, não sei onde você tá, você tem tua loja, às vezes é difícil para você sair daí para visitar, mas se você não pode, porra, manda um gerente teu, manda teu filho, manda alguém, porque é uma feira onde a gente encontra tanta coisa, cara, vê tanta gente, tanta novidade, abre a nossa cabeça para muita coisa. Né? Então, é um ano de feira, normalmente ano de Automec, ela é bienal, ela é uma feira que traz bastante negócio, bastante ideia, né, pra gente, e visitação de clientes que muitas vezes vêm de fora de São Paulo para visitar a feira e aproveita o embalo para passar aqui na empresa. Então, você que é cliente GB, antecipadamente já está convidado para conhecer aqui as nossas instalações, né? E bater um papo, tomar um café aqui com a gente. Então, voltando e já partindo para os finalmente, depois eu vou deixar um pouco o nosso diretor falar, eu não sei se ele tem algum recado aí para vocês, mas eu, sinceramente, com todas as dificuldades que nós, particularmente aqui da GB, passamos, né? Por nossa culpa e responsabilidade, né? Da pandemia para cá, foi um ano bastante especial para a gente, onde a gente conseguiu sair da RJ. Eu tenho um episódio até falando disso, me emocionei até, virei um mantegão aqui, mas tem sido um período bastante difícil para nós e que a gente vem superando
todas essas adversidades, graças a você que é nosso cliente e nos prestigia aí com seus pedidos mensais, né? Graças aos nossos fornecedores que continuaram nos prestigiando, nos fornecendo nas melhores condições, e principalmente graças ao nosso time de colaboradores que não medem esforços para nos darem suporte para todas essas disrupções aí que a gente vem tentando. Algumas a gente acerta, outras a gente erra, mas as que a gente erra a gente aprende, né? Como a exemplo agora da terceirização da logística, que se funcionar, daqui a alguns anos vocês verão vários distribuidores fazendo isso, e eu espero tenha dado uma ideia contributiva para o nosso aftermarket. Espero estar colaborando de alguma forma com um exemplo de disrupção ou de modernidade, não para dar uma de gostoso, que eu volto a dizer, né? Se eu fosse tão bom assim, eu não teria passado por o que eu tenho passado esses últimos anos, mas em contrapartida, eu também não teria aprendido o que eu aprendi nesses últimos anos, e um desses exemplos é esse programa, é esse modelo de mídia que a gente inaugurou amadoramente, eu e o Jorge aqui, botando a cara a tapa, e hoje eu estou aqui de novo, botando minha cara a tapa, falando sozinho durante 1h30, sei lá, quase 2 horas, me desafiando a fazer isso aí, mas assim com uma certeza muito grande de missão cumprida, e de que eu e a GB e meu time todo tenhamos prestado para o mercado como um todo um serviço diferente e disruptivo, tá? Então, finalizando aqui minha fala, eu vou passar para o Jorge. Jorge sempre tem alguma coisa para falar, a voz dele é bem mais bonita que a minha. E eu já vou aqui me despedindo, e esse episódio eu vou deixar que ele feche. E agradeço desde já a audiência de vocês, o tempo, o prestígio, e não esqueçam, né, de compartilhar esse episódio, mas ele vai falar sobre isso. Pessoal, valeu pelo tempo, pela audiência. Até mais. E, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Esse é o último episódio do ano, e nós só voltaremos no dia 9... Nossa, a GB vai estar trabalhando direto, que empresa quebrada tem que trabalhar pra cacete, vocês sabem disso, né? Mas o ATM, ele volta só no dia 9 de janeiro. Isso se o nosso convidado cumprir a palavra de vida no dia 9. Ele né? Ele vai. Então vamos lá, Jorjão, é com você agora. É isso aí, Bran. Agradecendo a toda a nossa audiência e todo o apoio que nós temos recebido aí, como você falou, de toda a estrutura da própria GB, da MTO. E se a gente está chegando até aqui, nesse episódio de número 73, é exatamente porque todo o corpo, né, todo o sistema da GB tem contribuído para isso. Mas, sem delongas, peço para que você que está nos acompanhando ajude a divulgar através aí do WhatsApp, através dos canais de comunicação, esses nossos episódios, que não tem outro intuito senão de poder passar ou repassar conteúdos ricos para poder agregar cada vez mais para você e o seu negócio. Desejo um Feliz Natal, um grande Ano Novo para todos aí, e esses dias aqui são dias de reflexão, não que os outros não sejam, né? Mas que cada um de nós possamos ter momentos de tranquilidade, de paz junto com a nossa família, e que Papai do Céu venha nos abençoar cada dia mais. Um forte abraço a cada um de vocês. Beran, valeu. Estamos por aqui, valeu, Jorge, obrigado, Edrei, obrigado a você principalmente, valeu, tchau.